Questão de número 26. Acerca das funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente. O domínio da função f de x, aqui tem a função, é o conjunto dos números reais diferentes de 1 sobre 5. E g de x é expressa por g de x, aqui é a função g de x, definida para todos os números reais x, tal que x diferente de 2 sobre 5. Ele pediu para julgar, então vamos ver se é verdadeiro ou falso. Mas antes eu vou pegar aqui a nossa folhinha de apoio, tá? E vou explicar um pouco o que é domínio da função. Pessoal, domínio da função nada mais é do que os valores que podem ser atribuídos a x. E a imagem, vou colocar aqui imagem. Pessoal, quando você coloca um valor de x na função não resulta em y, esse valor de y, vou colocar aqui, esse valor de y é a imagem. Por exemplo, citar um exemplo aqui de uma função, tá? Colocar aqui f de x igual a x mais 1. Eu posso colocar qualquer valor no x ali, para substituir. Vou colocar x sendo o número 1. X sendo 1, aí eu coloco aqui no lugar de x, eu coloco 1, com mais o 1 da função. Então, f de x, que é o f de 1 agora, vai ser 1 com mais 1, 2. Quando você encontrar isso aqui, ó, vou colocar aqui mais para cima, o que é que nós temos? O 1 é o valor que a gente atribuiu a x, é o domínio, e o 2, que é o resultado, que no caso seria y, é a imagem. Quando a gente atribui isso aqui, a gente chega no eixo cartesiano, aqui x, aqui y. Nós temos aqui, ó, se a gente for ligar esses dois pontos, essas coordenadas, nós temos o 1, que é o domínio, aqui ó, 1, e o 2 de y, que foi a imagem. Seria esse ponto aqui. Como eu já disse em outros exercícios, o x são as abscissas, o y as ordenadas, e aqui o ponto xy, que nesse caso é 1 e 2, o par ordenado 1, 2, essas aqui são as coordenadas. O x é considerado o domínio da função, e o y é considerado a imagem da função. Entendido isso aqui, pessoal? Vejam só. Colocando aqui mais para o lado, para vocês entenderem outra coisa. Nem sempre podemos colocar qualquer valor para x. Tá? Vou dividir aqui. Ó. Colocar outra função aqui, por exemplo, f de x igual a raiz de x. Se tiver essa função aqui, não é todo o valor de x, tratando dos números reais, que eu posso colocar aqui para substituir. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, eu posso colocar qualquer valor para x aqui, desde que ele não seja negativo. Então, ó, a gente escreve dessa forma. O domínio da função é dado por x, sendo que, ou tal que, x pertence aos números reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, só que com uma exceção, x tem que ser maior ou igual a zero. Para esse tipo de função. Tá? Vamos expressar outro exemplo aqui que a gente vai chegar nessa questão que eu coloquei. Se tiver uma função dessa forma aqui, ó, 1 sobre x. Qualquer número eu posso atribuir a x, pessoal, nesse caso. Qualquer número aqui eu posso ser atribuído a x. O x pode ser o número 2? Pode, fica 1 sobre 2. Esse número existe dentro da matemática. O que não existe é, se eu colocar f de 0, aí ficar 1 sobre 0. Esse número aqui é inexistente em matemática. Não existe um número que seja divisível por 0. Então, eu posso colocar qualquer valor aqui, desde que, colocar aqui o domínio da função, vai ser x, tá ok? O x pode assumir qualquer valor dentro dos números reais. O x pertence ao conjunto dos números reais. Mas
tá ok? X tem que ser diferente de zero para essa função aqui. É isso que acontece aqui, pessoal. Vejam só. O domínio está dizendo que o domínio dessa função aqui é o conjunto dos números reais, diferente de 1 sobre 5. Vamos verificar? Eu vou copiar novamente a função aqui, ó. F de x vai ser igual a 2x mais 3 dividido por 5x menos 1. Pessoal, eu posso colocar qualquer valor aqui no lugar do x? Não, eu não posso. Aqui no numerador não existe restrição dentro da matemática. Agora aqui no denominador, vou até destacar aqui, ó. Aqui no denominador, pessoal, não pode ser zero. O denominador de uma fração não pode ser zero. Tá? Então, ó, o 5x menos 1, ele pode assumir qualquer valor, só não pode ser igual a zero. Então ele tem que ser diferente de zero. Aqui, se eu quiser saber o valor de x, eu vou fazer como? O menos 1 eu vou passar para o outro lado, vai ficar mais 1, então 5x diferente de 1. Aqui a gente trata como se fosse uma equação comum, pessoal, só que aqui em vez de ser igual é diferente. Tá, x igual a diferente de 1, tá multiplicando, passa para o outro lado sendo dividindo. Então nós temos, ó, se o valor de x for igual a 1 sobre 5, então isso aqui resulta em zero. Vamos ver se é, ó. Colocar aqui, ó, 5 vezes. Colocar através de outra cor para destacar, ó, 1 sobre 5, que é o valor de x, menos 1. Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes 1, 5, dividido por 5, 1. Menos 1, igual a zero. 1 menos 1 é igual a zero. O denominador dessa função não pode ser zero. Então, x pode assumir qualquer valor, só não pode ser 1 sobre 5. É o que ele disse aqui, ó. O domínio da função, que é o x pode assumir qual valor, que é o domínio, né? É o conjunto dos números reais diferentes de 1 sobre 5. Está correto. Vamos para a outra. Vou copiar aqui a outra função. A g de x. A g de x é dada por x mais 3 sobre 5x menos 2. Tá? Vamos subir aqui a folha. Vejam só. Tem alguma restrição aqui nesse cálculo? Tem. Aqui nós temos uma fração e no denominador de uma fração, aqui esse caso desse aqui, ó, isso aqui pode assumir qualquer valor, só não pode ser zero. Então, ó, 5x menos 2 pode assumir qualquer valor, desde que seja diferente de zero. Então agora nós vamos isolar o x para saber qual o resultado, como a gente fez aqui em cima. Eu tenho 5x diferente de menos 2 passando para o segundo membro, mais 2. X vai ser igual a 2, está multiplicando, passa dividindo. Opa, diferente aqui, nós estamos tratando de diferença. Então, pessoal, o x pode assumir qualquer valor aqui. Você pode colocar qualquer valor, só não pode ser 2 sobre 5. Porque se eu substituir aqui 2 sobre 5, resulta em zero. Vamos verificar? Essa verificação, pessoal, é opcional, tá? Mas vamos verificar se é certo mesmo. Aqui eu tenho 5 vezes x, que a gente encontrou que é 2 sobre 5, tá? Vou colocar de outra cor para a gente destacar, como eu fiz em cima, menos 2. Vamos ver em que resulta isso aí? Nós temos, ó, 5 vezes 2, 10 dividido por 5, 2, menos 2. 2 menos 2 é igual a quanto? Igual a zero. Esse resultado aqui, esse denominador não pode ser zero. Então, se eu substituir 2 sobre 5, aqui vai resultar em zero. Que o que não pode, porque o denominador de uma fração não pode. Opa, vou colocar aqui mais para cima. Desculpem. O denominador de uma fração não pode ser zero. É isso? Então, nessa função f de x, o x pode assumir qualquer valor. Nós podemos colocar qualquer valor, desde que não seja 1 sobre 5. E aqui não pode ser 2 sobre 5. É exatamente o que diz a questão. Tá? Então, está certa a questão. Está certo. Beleza? Valeu!